Ok, vamos começar então a aula do bloco 6, o último bloco de aulas da nossa disciplina Fisiologia Humana e Animal Comparada, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas à distância da UFPB. Nesse bloco, o tema é reprodução, e para isso nós vamos abordar a diferenciação sexual e a fisiologia da reprodução masculina e feminina. Para começar, é preciso compreender que a reprodução, ela depende, no caso, de se entender como os indivíduos de uma mesma espécie se diferenciam sexualmente. Existem, nós sabemos, na biologia, espécies que são assexuadas, mas uma boa parte das espécies se organizam através de uma estrutura de sexos, de diferenciação sexual. Nessa diferenciação, em muitos casos, as fêmeas produzem os grandes gametas, que são ricos em nutrientes, enquanto os machos produzem os pequenos gametas, que conduzem praticamente apenas o seu DNA. E uma vez que os gametas se encontram, então, a reconstituição do nosso padrão genético. Essa reconstituição padrão genético, por sua vez, vai dar origem a um novo ser que também terá uma definição de sexo. Isso a gente vai ver geneticamente como é possível. Bom, o interessante dessa questão é que o fato das fêmeas produzirem grandes gametas e machos produzirem pequenos gametas tem implicação na estratégia do comportamento reprodutivo de cada um. E isso também tem implicação no sistema social que essas espécies se envolvem, ou seja, como elas se organizam socialmente. Existem espécies animais que vivem solitariamente, existem espécies que vivem numa estrutura social, de grupo, né? E essa estrutura de grupo ou solitária também envolve a estratégia que esses animais usam para reproduzir, para encontrar o sexo oposto e aí produzir então uma fecundação que gere um novo embrião. A diferença genética, isso aí muitos de vocês certamente já conhecem, ela vem da ideia de que o padrão genético, o padrão do conjunto gênico de machos é XY, enquanto que o das fêmeas é XX. O Y, no caso, é o gene diferente, né, que vem nessa composição de um novo embrião. Na verdade, os óvulos sempre são XX. Os espermatozoides é que podem ser X ou Y. Né? E na hora que você tem uma fecundação de um espermatozoide Y com um óvulo X, você tem um embrião ou zigoto formado de XY. E se o espermatozoide for X, a combinação com o óvulo sempre vai dar o XX, ou seja, sempre vai dar uma fêmea. Para que surja o macho, é preciso que o espermatozoide tenha na sua carga gênica o Y, e daí forme um zigoto XY. A importância disso é que o Y, o gene Y, ele traz na sua constituição a possibilidade de transcrição de uma estrutura, né, de ativação de um conjunto gênico que forma a estrutura do testículo. E essa estrutura, por sua vez, vai ser produtora de hormônios masculinos, e esses hormônios masculinos serão efetivamente os produtores dos caracteres secundários que caracterizam o sexo fenotípico, né, o que aparece, o fenótipo que aparece a partir dessa codificação genética de XY. Uma vez que nós temos a presença do gene Y, né, na composição genética, começa então o que nós compreendemos como diferenciação sexual, que se dá a partir da definição dos órgãos internos, quais sejam as gônadas, os aparatos acessórios e o funcionamento desses aparatos, ou seja, a fisiologia deles, que por sua vez também resultará numa estrutura externa que é visualizada através das genitálias masculino e feminino, e dos caracteres sexuais secundários, por exemplo, desenvolvimento das mamas nas mulheres, localização dos pelos ao longo do corpo, a estrutura do próprio corpo, serão desenvolvidos a partir dessa primeira diferenciação dos órgãos internos. E isso se dá, gente, a partir justamente da presença do gene Y.
que determina o início da diferenciação sexual e que se continua com a presença dos hormônios, basicamente, principalmente a testosterona. Por quê? Quando a gente encontra um feto, um embrião de 6 semanas, nós visualizamos nesse embrião uma estrutura de órgãos internos com uma gônada bipotencial, ou seja, ele tem uma estrutura que é bipotencial porque ela tanto pode se diferenciar numa fêmea como se diferenciar no macho. Existem duas estruturas básicas nessa gônada, que são chamadas de ducto de Miller, que é esse que está circundado por essa elipse, e o ducto de Wolff, ou Wolff, como queiram, né? Que é esse amarelinho, né? Você tem uma estrutura, o ducto de Miller, essa estrutura mais azulada, e o ducto de Wolff, essa estrutura que tem uma porção amarela e uma porção cinzenta, azulada, sei lá, lilás em torno dela. Essas são as duas estruturas chaves. Essas estruturas, elas vão ser afetadas diferencialmente com a presença ou não do gene Y. Ora, se o gene Y estiver presente, o que vai acontecer? Nós vamos observar nesse esquema, né, a partir no passo a passo deles, é que a gônada, ela aqui mostrada nessa figura, esse ramo amarelo ligado àquela porção inicial que já está se diferenciando no testículo. Isso se dá pela presença do gene Y, ele que está induzindo essa diferenciação. Isso porque o gene Y, ele codifica uma proteína chamada SRY, e essa proteína determina que a medula da gônada bipotencial se desenvolva formando o testículo. No segundo passo, o que nós vamos ver é que esse ducto que está se diferenciando é justamente o ducto de Wolff, né? Por outro lado, a gônada bipotencial, ela tem o ducto de Miller também. E o que é que acontece com ele? Uma vez que o testículo está sendo formado, ele começa a produzir um hormônio chamado antimilleriano. E esse hormônio, ele causa a degeneração dos ductos de Miller. Essa degeneração favorece, então, o amadurecimento e o desenvolvimento dos ductos de Wolff, no que nós conhecemos na genitália, no órgão interno, né, nos órgãos internos reprodutivos masculinos, como as estruturas do testículo, do epidídimo, do ducto deferente e todos os outros órgãos que nós vamos ver. Então, essa diferenciação, ela vai ser graças à formação inicial do testículo pela presença da proteína SRY. A formação do testículo faz com que as células comecem a liberar o hormônio antimilleriano, que vai degenerar o ducto de Miller e, por sua vez, produzir também testosterona. Essa testosterona converte o ducto de Wolff em vesícula seminal, o ducto deferente e o epidídimo passam a se constituir estruturalmente da forma como vamos encontrar no indivíduo ao nascimento. Sem a presença do gene Y, as gônadas vão se diferenciar dentro de um padrão feminino, ou seja, de um padrão de mulher. E os ductos de Wolff, esses é que vão degenerar. O ducto de Miller se desenvolve e o ducto de Wolff, esse vai se degenerar. Observando nessa figura que apresenta do lado direito aquela imagem que nós já vimos dos acontecimentos na diferenciação do homem, do lado esquerdo a diferenciação da mulher. Então, a ausência do gene Y, ele não favorece o desenvolvimento do córtex, né, dessa gônada indiferenciada que forma o ducto do Wolff, né? Por outro lado, a ausência de testosterona também permite que o ducto de Miller se desenvolva. Então, a gente vai ter nessa gônada, né, nessa estrutura, a diferenciação nos órgãos internos femininos, aí o útero, a tuba uterina, o ovário e a vagina, como a gente vai ver. Então, esse é o primeiro passo. Temos a diferenciação genética, seguimos a diferenciação dos órgãos internos no desenvolvimento do embrião.
Então, aí o embrião já se desenvolveu e aí a gente já tem as estruturas formadas, tanto em órgãos internos, como nós vamos ver também nas genitálias, tá? O sistema reprodutor masculino é um sistema no adulto formado por órgãos internos e genitália, né? Quais são esses órgãos internos, né, que é preciso reconhecer? Vesícula seminal, o ducto deferente, né? A vesícula seminal é o ducto de Wolff, o original que foi desenvolvido nessa vesícula, o ducto deferente, né, que ele se continua, a próstata, a uretra, a glândula bulbo-retal, além do testículo. O testículo e o epidídimo, na verdade, eles são órgãos internos, mas eles também fazem parte da genitália, que é a parte externa, né, do sistema reprodutor, compondo a bolsa escrotal, como nós vamos ver, né? É interessante alertar que no sistema masculino nós temos um canal único para a saída da urina, no caso a uretra, né? Ela é um canal de saída da urina que está sendo acumulada na bexiga urinária, que é essa estrutura acima, está bem descrita aí, mas que também é por onde é liberado o sêmen, né? As vesículas seminais e o próprio ducto deferente, eles vão sair, vão ter um orifício de saída posterior à abertura da uretra, né? Não sei, quase em cima, um pouco mais acima dessa seta preta que está colocando aí, que está colocada aí, nós temos dois pequenos orifícios que representam a saída dos ductos deferentes para dentro da uretra, permitindo então a colocação, a liberação para essa região do sêmen quando for o caso, né? Nós vamos ver. Interessante observar que o pênis, juntamente com os testículos, formam a genitália externa, né? O órgão externo masculino. E essa genitália, como eu já coloquei, na bolsa escrotal contém testículo, que é uma porção, vamos dizer, importante como órgão interno. Na verdade, é o órgão produtor dos gametas, né? E a localização dos testículos fora, né, praticamente do corpo, né, se dá em função também de um equilíbrio térmico, né? Uma vez que esse órgão fica fora do dentro do corpo, ele pode reduzir a temperatura a qual ele é submetido, porque dentro do nosso corpo a temperatura sempre é um pouquinho mais alta. Isso favorece a produção dos espermatozoides, né? É interessante essa questão. O pênis é uma estrutura que é formada, né, por uma região extremamente vascularizada e porosa. São os chamados corpos cavernosos, que estão aí demonstrados nessas duas grandes estruturas cheias de trabéculas, né, que parecem uma esponja, né, justamente a estruturação dos corpos cavernosos. Esses espaços que ocorrem entre essas estruturas, eles vão ser preenchidos por sangue, o que vai produzir a ereção, que nós vamos ver mais adiante, né? E dentro também dessa estrutura, nós temos o chamado corpo esponjoso, que é por onde passa a uretra, né? Essa estruturação do pênis, é importante que se diga, não é uma estrutura óssea, não há osso aí, certo? Não há músculo também. Então, a ereção peniana nem se dá por força de osso, né, uma presença de uma estrutura fixa ou rígida, muito menos por uma contração muscular, não é músculo. Na verdade, o que vai ocorrer para a ereção é a presença, o enchimento dessa região, que é totalmente porosa por sangue. E é essa presença do sangue, que nós vamos ver adiante, que faz com que essa região, que é o pênis, né, essa estrutura, ela se torne rígida. Aí, só apontando, né, discriminando a presença da uretra, lembrando mais uma vez que é uma estrutura dupla, porque ela participa do sistema reprodutor e também do sistema urinário. Já o sistema reprodutor feminino, ele tem uma diferenciação mais clara em termos de órgãos internos e genitália, né? Nós vemos nessa visão, como se fosse uma visão lateral, a gente observa o ovário, a tuba uterina e o útero, como órgãos internos, além do canal vaginal, que está mais abaixo aí. É interessante
notar que, nesse caso, a mulher ela apresenta duas estruturas. A estrutura do trato urinário ela é separada do trato genital. Então, a uretra da mulher ela não tem nenhuma comunicação com a vagina ou com o trato reprodutor. Então, nós temos aí nessa seta apontada a uretra, o canal uretral da mulher, né, ligado diretamente à bexiga urinária, que se diferencia, que é distante, separado, né, do canal vaginal. Nessa outra visão, a gente também pode ver as estruturas internas, né, do sistema reprodutor feminino, na qual é possível observar que o útero é uma estrutura, uma bolsa muscular muito forte, né, que é formada, que é estruturada em duas camadas musculares muito características, a camada mais interna para dentro, né, que forma a luz desse órgão, que é o endométrio, e a camada mais externa, né, que forma a parede mesmo, que seria o miométrio. O útero ele tem uma região que é chamada o colo do útero, que é a que fica imediatamente relacionada com o canal vaginal ou a vagina, e o corpo do útero, que é essa porção mais ampla, né, desse órgão. O câncer de colo do útero é uma das coisas mais preocupantes no caso da mulher, né? Essa estrutura, essa região da ponta do útero ligada à vagina, ela tem sido alvo de proliferação celular descontrolada, e é por isso que é preciso que a mulher regularmente faça um controle ginecológico para observar como o tecido dessa região está se comportando e ter a possibilidade de uma atuação precoce no caso de se identificar alguma alteração histológica nessa região. Em relação à genitália externa, a mulher claramente mostra uma região que a gente chama do pudendo, onde se apresentam dois conjuntos de lábios, os lábios maiores, os grandes lábios e os lábios menores, que delimitam, então, essa região em torno da abertura vaginal. A abertura vaginal feminina, ela tem uma membrana, né, que feminina é redundante, né, eu peço desculpas, mas a abertura vaginal, ela apresenta uma membrana que, quando criança, né, na infância, é responsável por fechar que forma como uma proteção dessa região da abertura vaginal. Ao longo do desenvolvimento, na adolescência, né, essa membrana pode ser rompida facilmente com através de várias situações. Um exercício muito forte, algumas regiões, algumas situações em que pode ocorrer o rompimento dessa membrana. Essa é a membrana chamada de ímen. O ímen ele tem um aspecto que se envolve, né, que se enlaça com aspectos culturais, que mais adiante eu vou trazer de novo para a gente dialogar, mas que, em suma, corresponde somente a uma membrana que fecha essa abertura e que, no momento de uma penetração, né, na hora que há o coito, a cópula, a relação sexual, enfim, há o rompimento dessa membrana, né, e daí que isso tem toda uma relação cultural, né? O clítoris é uma estrutura que é conhecida também como uma região de prazer, uma zona erógena, né? Uma região acima, né, dessa estrutura do pudendo e está um pouco acima do ósteo da uretra. E aí, mais uma vez, a gente chamando a atenção que o sistema urinário é separado. Ósteo significa abertura, né? Então é a saída da uretra aí. Então, os dois sistemas não se comunicam. Enfim, as glândulas são produtoras dos gametas. E essas glândulas ou gônadas, elas também são produtoras de hormônios. São glândulas endócrinas. Essas glândulas endócrinas, que produzem os hormônios, também produzem os gametas, que, na verdade, é resultado da ativação desses hormônios sexuais. Temos aí, do lado esquerdo, a gônada masculina, que seria o testículo formado pelos conjuntos. Veja que nessa imagem fica muito clara os túbulos seminíferos, essas estruturas que estão dentro
do próprio testículo, e o epidídimo, que é essa estrutura que está por fora do testículo, que seria essa região mais ovalada, né? O que essas estruturas representam são longos túbulos, né? Como se vocês pensarem, pequenos canos, né? Enrolados, enrodiscados, todos nessa região aí. Então, são milhares de espaços que nós vamos ver que cada caninho desse, né? A membrana, a parede que constitui esse tubo é recheada de células em desenvolvimento para formar os gametas. E esses túbulos que estão contorcidos, enroscados, né, acumulados nessa estrutura, eles vão, a partir do epidídimo, se diminuindo a quantidade de novelos e se individualizando até formar o ducto deferente. O ducto deferente é essa estrutura que vai ligar o testículo à própria estrutura interna do nosso corpo até chegar à uretra, como nós vamos ver mais adiante. Por outro lado, no lado direito, nós temos o ovário, né? O ovário, a gônada feminina, é uma estrutura recheada de outras estruturas que são os folículos. Esses folículos são os produtores dos óvulos no ovário e também produtores de hormônios, como nós vamos ver, tá? Pegando a ideia, né, de que as gônadas são glândulas endócrinas, temos que retornar e lembrar essa imagem que vocês espero que lembrem dela das nossas outras aulas, que fala do controle hormonal entre a principal glândula endócrina do nosso corpo, que seria a hipófise, sobre as gônadas. Aqui nós temos a delimitação, né, dos hormônios produzidos já no hipotálamo, são chamados de hormônios liberadores de gonadotrofinas, esses GnRH, que vão atuar sobre a adenohipófise, que está aí delimitada, para que esta libere e produza as chamadas gonadotrofinas, que são os hormônios FSH e LH. FSH é folículo estimulante, LH é hormônio luteinizante. Essas gonadotrofinas, o nome vem de gônada, né? Gonadotrofinas, né? Produzem efeitos tróficos sobre as células endócrinas das gônadas, né? Então, vão atuar nas gônadas para produzir, no caso dos testículos, a produção dos androgênios, a testosterona e outros mais, e na mulher, nos ovários, produzir os estrogênios e a progesterona, né? Essas que vão, então, produzir as células germinativas ou os gametas, como nós veremos. Bom, lembrando que a relação hipófise-hipotálamo-gônada é uma relação muito íntima, que, se não houver hormônios liberadores, ou seja, as gonadotrofinas, vindas do hipotálamo, a hipófise não libera justamente as gonadotrofinas, o FSH e o LH. Sem a presença de FSH e LH, a gônada não produz os hormônios sexuais, testosterona e estrogênios. Sem testosterona e sem estrogênios, não temos nem a produção de espermatozoide, no caso da testosterona, nem de óvulos, no caso do estrogênio. Então, é preciso que esse eixo, que a gente chama eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, esteja íntegro e funcionando adequadamente para que isso tudo ocorra. Voltando à formação do espermatozoide, como eu falei já na apresentação da gônada, os túbulos seminíferos até a porção do epidídimo é formado por uma estrutura tubular, né, esse tubo, nas paredes a gente encontra uma coleção de células em processo de amadurecimento. Uma chamada de espermatogônia, né? Que ela está em processo de diferenciação, de amadurecimento, para produzir justamente os espermatozoides, que nessa imagem aqui, a seta aponta, a gente já vê estruturas com uma cauda, né? Uma porção de cauda, né? Em direção à luz dessa estrutura. Esses são espermatozoides imaturos, eles ainda não estão aptos à sua função. Eles vão percorrer todo o processo, todo
o caminho do sistema reprodutor masculino, né, desde os túbulos seminíferos, epidídimo, ducto deferente até alcançar a uretra, eles vão precisar passar por um processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento tem a ver com a atuação dos hormônios sexuais, as gonadotrofinas, né? O FSH e o LH vão atuar sobre as células que formam essa estrutura. São duas células, basicamente, né? As células de Sertoli e as células de Leydig. As últimas produzem a testosterona. Na presença de testosterona, esses espermatozoides começam seu processo de amadurecimento. Então, é preciso ter ativação dessas duas células para que o processo de amadurecimento do espermatozoide aconteça. Esse processo de amadurecimento, se a gente lembrar da estrutura do sistema reprodutor masculino, ele vai estar acontecendo o tempo todo, né? Então, não há um ciclo preciso. Na verdade, nós temos a cada dia, a cada hora, espermatozoides em vários estágios de desenvolvimento ao longo de todo o trato reprodutor masculino. O que é esse trato, hein, gente? Começa nos túbulos seminíferos, epidídimo, ducto deferente, passando pelas glândulas acessórias, como a própria vesícula seminal, a próstata e também as glândulas bulborretais, que vão acrescentar elementos à formação do sêmen, mas todas essas estruturas aí participam da formação do sêmen, mas o sêmen tem como elemento principal também o espermatozoide, que está ao longo desse percurso amadurecendo, né? Então, ele é produzido e continuamente, não há um estágio, vamos dizer, não há um ciclo, como nós vamos ver que especificamente acontece com as mulheres, e daí que eu tenho que ter continuamente a produção de testosterona por parte das células de Leydig, para que elas continuem ativando esse processo de amadurecimento. No caso da formação do óvulo, ele vem a partir do amadurecimento dos folículos. Os folículos, nós vamos ver, são estruturas endócrinas, mas esses folículos é que são responsáveis pelo amadurecimento e liberação do óvulo, também chamado de ovócito. Então, o folículo, ele vai, ao longo de um período de 28 dias, amadurecer, ovular, ou seja, liberar o óvulo, e regredir em corpo lúteo, né? Na formação do corpo lúteo e na degeneração do corpo lúteo. Todo esse processo, até retornar ao folículo primário, dura em torno de 28 dias, né? Esse processo é repetido a cada 28 dias, né? Isso é o que nós chamamos de ciclo ovariano. Aí nós temos um ciclo. Diferentemente dos espermatozoides, que são produzidos continuamente, o óvulo segue a produção em um ciclo que dura em torno de 28 dias, tá? Bom, o que é que ocorre nesse período? As gonadotrofinas, o FSH e o LH, vão atuar sobre esses folículos para amadurecer o folículo, né? Nós vemos nessa figura à direita, nós temos folículos primários, folículos secundários, ovocito, que já é o folículo maduro, né? Então, o que é que aconteceu nesse processo? Aconteceu o amadurecimento para a produção do óvulo. Na hora que esse óvulo é liberado, né, no folículo rompido, esse folículo que foi rompido passa agora a formar o chamado corpo lúteo. E o corpo lúteo vai regredir à medida que passa o ciclo. O FSH e o LH atuam sobre o folículo para que esses amadureçam o folículo, e antes da ovulação, né, há um pico de LH que é importantíssimo, que está extremamente relacionado com essa liberação do óvulo. E ao longo do amadurecimento do folículo, esse próprio folículo vai liberando o estrogênio, e esse estrogênio vai também fazendo parte desse amadurecimento. Bom, esse ciclo, ele então é separado em 3 fases. A fase folicular, o nome já está dizendo, diz respeito ao folículo, diz respeito ao amadurecimento, à maturação desse folículo para a produção do gameta. A ovulação, que é, na verdade, um dia, né? É o momento em que o óvulo é liberado, e a fase lútea, que é uma fase em que
o folículo já ovulou, já liberou seu óvulo, e a estrutura que permaneceu dele forma o chamado corpo lúteo, que é uma estrutura endócrina, produtora de progesterona, como a gente vai ver, que vai preparar o útero para a gestação. Caso a gestação não aconteça, uma vez que o corpo lúteo ele se degenera, ele regride, esse útero que foi preparado, ele passa a descamar e é o processo de menstruação. Veja que aqui eu tenho no ciclo ovariano, uma vez da formação da fase lútea com o corpo lúteo, a produção de um hormônio que vai atuar sobre o útero. Então, esse ciclo ovariano, ele tem total relação com essa porção do corpo, do órgão interno da mulher, que é o útero, o que forma um outro ciclo, que nós vamos já já falar, que é o ciclo menstrual. Então, só para a gente fazer uma síntese desse pedaço, é importante lembrar: o folículo é uma estrutura que produz hormônio. Então, os hormônios que eles produzem são os estrogênios. Esses estrogênios são produzidos a partir da indução na presença do FSH e do LH, as gonadotrofinas liberadas pela adenohipófise. Quanto mais amadurecido está o folículo, mais ele produz estrogênios. A fase lútea, que ocorre após a ovulação, nessa fase, praticamente o FSH e o LH não estão sendo liberados. O nível desses dois hormônios no sangue é muito baixo. Contudo, o próprio ovário continua produzindo estrogênios, embora em menor quantidade. Mas nessa fase, o hormônio mais importante é a progesterona, que é produzida pelo corpo lúteo. Essa progesterona que vai estar atuando lá no útero. Então, todos esses hormônios vão ter um efeito sobre o útero, né? Sobre o útero, perdão. E o útero é nele que nós vamos identificar o que é bastante conhecido, visível, evidenciado por todas nós mulheres, e os homens também já conhecem e precisam ter também esse conhecimento. E seria importante qualquer homem ter esse conhecimento, mas muito mais um biólogo, né, precisa ter esse conhecimento sistematizado, que é o ciclo menstrual. Então, nessa imagem, nós temos um gráfico, que é um gráfico bastante rico, que faz uma relação entre os ciclos ovariano e menstrual. Como toda boa figura, ela precisa ser primeiro compreendida para que ela seja aproveitada. Então, veja, a seta, ela aponta para a linha, primeira linha, né, a linha mais acima dessa figura, a qual indica as fases do ciclo ovariano. Nós acabamos de falar sobre elas: fase folicular, ovulação, fase lútea. Veja que onde tem o nome fases do ciclo ovariano, é uma coluna, e abaixo nós temos vários nomes, né? Níveis dos hormônios gonadotróficos, que são os hormônios produzidos pela adenohipófise, o FSH nessa linhazinha azul e o LH nessa linha rosa. Abaixo nós temos ciclo ovariano, e nessa linha nós temos a representação dos folículos no seu amadurecimento, a ovulação e, em seguida, desenhada em amarelo, a formação do corpo lúteo. A linha abaixo corresponde ao nível dos hormônios ovarianos. São os hormônios produzidos pelos folículos. Então, eu tenho o estrogênio em azul, eu tenho dois outros hormônios, a inibina em azul, perdão, desse estrogênio em azul, né? Desculpe, estrogênio em vermelho, a inibina em azul e a progesterona na linha preta. E abaixo nós temos o ciclo uterino, que está representado aí por um desenho que destaca a parede do útero, a parede mais interna do útero, que é o miométrio. Abaixo desse desenho, nós temos as fases do ciclo uterino, né? Então, ela vai separar por fases. Visto toda essa compreensão da forma da figura, nós vamos ver que o endométrio, né, está relacionado com as fases do ciclo menstrual. Se do ciclo ovariano eu tenho folicular, ovulação, fase lútea, no ciclo menstrual eu tenho menstruação, fase proliferativa, fase secretória. Então, eu tenho 3 fases também, só que relacionada ao útero. Essas 3 fases vão ter alguma relação entre elas.
Vamos olhar primeiro a fase folicular. O que nós vemos na fase folicular? Primeiramente, ela se relaciona com duas fases do ciclo menstrual, né? Enquanto o útero está primeiro em menstruação e depois na fase proliferativa, o ovário está amadurecendo o folículo, né? Claro, na fase em que o folículo está mais próximo da ovulação, é que o útero já está praticamente se recompondo na sua fase proliferativa. Nós observamos aqui os níveis hormonais, as gonadotrofinas, o FSH e o LH, estão no nível basal, né, um nível tônico, como a gente chama. Vocês veem que as linhas que representam o nível desse hormônio, elas seguem uma linha sem alteração, enquanto os hormônios ovarianos, o que é que a gente observa? Olha a linha azulzinha aí, o estrogênio. O que é que vai acontecendo com ele? Essa linha está baixinha, depois ela se eleva. A linha se elevando, ela quer representar que a quantidade desse hormônio no sangue também aumentou. Então, esse aumento do estrogênio, se vocês olharem a linha acima, que é o ciclo ovariano, vocês vão observar que se dá proporcionalmente ao amadurecimento do folículo antes da ovulação. O ovário, ele vai produzir a ovulação em um único dia. Esse único dia, ele é precedido por um pico de liberação de hormônio luteinizante, o LH, um pequeno pico do FSH e um grande pico de estrogênio. Vocês estão vendo as setas apontando aí. O útero, ele está no auge, começando, né, recomeçando toda a sua reconstrução de parede. A parede que foi descamada para a menstruação, ela agora está totalmente reconstruída a partir do que nós chamamos de fase proliferativa, né? Então, proliferar significa produzir novas células, né? Criar novas células. Então, o útero recompôs a sua parede interna, que é o endométrio, justamente no momento em que ocorre a ovulação. É um dia só, por isso que isso está delimitado numa linha tracejada aí que eu separei. Bom, ocorrida a ovulação, aí nós vamos ter no ciclo ovariano a fase lútea, vem de corpo lúteo, né, gente? E no caso do útero, nós estaremos em plena fase secretória. Para que vocês consigam fazer essa relação mais fácil, mais favorecida, a fase do corpo lúteo é quando, a fase lútea é quando o folículo se transformou em corpo lúteo, né? Ele soltou o óvulo e ele agora está em formato de corpo lúteo, né? Esse corpo lúteo, ele secreta, na hora que ele se torna corpo lúteo, ele começa a secretar o hormônio progesterona. Por isso que a seta está aí indicando a progesterona. Por isso que a linha preta no nível dos hormônios ovarianos, ela subiu a partir do momento em que surgiu a formação do corpo lúteo. Ora, o que é que a progesterona faz com a parede do endométrio, com o útero? Ela faz o endométrio se tornar, né, ter células que produzam hormônio. Ela vai preparando essa parede para assumir a função endócrina, a função de produzir os hormônios, que mantém a parede rica, enriquecendo e crescendo de células de vasos sanguíneos. Por isso que no útero nós temos nesse momento a fase secretória. Se ocorrer a fecundação daquele óvulo que foi liberado nesse ciclo, essa parede do endométrio ela está apta a receber esse embrião e assumir esse papel de secreção de progesterona e de outros hormônios, inclusive o estrogênio. O corpo lúteo será de todo modo, né, degenerado, aí formando o que a gente também pode chamar de corpo albicante, mas não cabe muito esse detalhamento de nomes. O importante é vocês terem em mente que o corpo lúteo degenera, né? Ele vai degenerar tendo ou não tendo fecundação, ele vai degenerar. Se tiver ocorrido a fecundação e o embrião tiver sido implantado no endométrio, esse endométrio continua a produção de progesterona que tinha sido começada pelo corpo lúteo. Se não houver a fecundação, não há mais produção de progesterona. E como não há mais produção de progesterona, o que vai acontecer é que essa parede do endométrio não vai secretar hormônios. Ela não vai continuar
nesse processo que ela estava de enriquecimento. Ao contrário, ela dá início ao processo de menstruação, ao processo de descamação, né, da sua parede e renovação de toda essa parede, ou seja, recomeça o ciclo, tá? Espero que vocês que têm aí o poder de parar, né, e avançar, recuar, estão com o controle remoto na mão, vocês podem ir adiante ou voltar a qualquer momento, que vocês aproveitem desse gráfico o que de rico ele tem para fazer essas relações entre o ciclo ovariano e o ciclo menstrual, que ele é muito rico. Ele realmente nos favorece a compreensão e a integração entre esses ciclos. E também lembrando que nós continuamos à disposição para tirar dúvidas, vocês podem enviar pelo fórum, até direto mesmo por mensagens, sobre qualquer dúvida que vocês tenham em relação a isso, né? Bom, e a fecundação? Se ocorre, como ocorre, onde ocorre? A princípio, nós vamos ter a liberação do óvulo no ovário, numa região próxima a fímbrias, que a gente chama as fímbrias, essas estruturas aparentando dedos, né, da tuba ou trompa, a gente chama trompa uterina, tuba uterina, né? O óvulo vai ser captado por essas fímbrias para dentro dessa tuba, dessa estrutura que é um caminho até o útero. Em geral, o espermatozoide, quando ele conseguiu, né, adentrar o útero, ele segue, né, por tropismo e por movimentação de sua cauda dentro dessa região da tuba uterina. E ele pode, ocasionalmente, né, se tudo coincidir, o dia da ovulação com a presença do espermatozoide, ele encontrar o óvulo e então formar o zigoto nesse ponto onde a gente está apontando, está indicando a célula, né, a seta. Agora é bom ficar claro que o espermatozoide ele pode sobreviver por até 72 horas dentro do corpo da mulher. E essa fecundação pode também ocorrer mais abaixo da tuba, pode ocorrer até no próprio útero. Não há uma definição pura e simplesmente que a ovulação tem que, a fecundação tem que ocorrer lá quase na fímbria da tuba uterina, né? Então isso é bom ficar claro. Aí nós temos a representação de que após a fecundação, o zigoto já formado, ele passa então pelos processos que eu espero que vocês tenham visto, né? Embriologia, histologia devem ter acompanhado. Os processos de divisão celular, de multiplicação celular, que é característico de uma fase embriológica chamada de mórula, né? Essa reprodução de células, clonagem de células, né? Essa divisão avantajada de células ocorre durante o segundo ao quarto dia, e mais ou menos em torno do quinto dia, essa estrutura ela começa a se diferenciar, a juntar uma massa de células mais interna, separando um espaço, uma cavidade, o que faz ela ser chamada, né, em termos de embriologia, a fase de blástula, e essa cavidade de blastocele. Essa estrutura como um todo, na hora que ela for inserida na parede do útero, em torno do quinto a nono dia da fecundação, ela se chama blastocisto, porque ela vai formar um cisto na parede do útero. Então, ela vai, onde está aí a seta, fazer essa integração com a parede uterina, né? Veja, eu tenho de 5 a 9 dias da fecundação, né? Então, é um período muito curto. E esse período curto, após essa implantação, uma série de eventos vai acontecer. Essa parede do endométrio, né, ela já estava pré-preparada por conta da progesterona, ela admite esse embrião e começa então a desenvolver principalmente o que está destacado nessa imagem aqui, claro, um embrião bem mais desenvolvido, já com 10 semanas, ali a gente tinha a primeira semana do embrião. Então, 9 semanas após, você já tem toda uma estruturação de placenta, saco vitelíneo, cordão umbilical, que permitem
que esse embrião fique dentro de uma estrutura protegida, uma estrutura que nutre e que garante o desenvolvimento embriológico dessas estruturas. Veja, para isso, o que é de fundamental importância é a formação de vasos sanguíneos e a formação do cordão umbilical. Isso é fundamental para que as trocas entre esse embrião e a mãe, né, que está nutrindo esse embrião, possam ocorrer. Então, isso é desde daquela fase secretória que o útero está se preparando para admitir. Se não há essa admissão de um embrião, né, de um óvulo fecundado, essa parede que estava toda preparada, ela descama no que nós conhecemos como a menstruação. Essa estrutura, né, do embrião, ela vai se desenvolver ao longo, né, de 9 meses, em torno, né, de 9 meses, esse é um valor médio, e chegar o momento do parto, né? O parto, novamente, vai implicar na participação também de hormônios. E nesse caso, hormônios que vão ativar tanto a abertura vaginal do cérvix da mulher, que é essa estrutura final de passagem do útero para o canal vaginal. É preciso que a mulher relaxe a parede muscular e também, inclusive, exista uma ampliação dessa abertura ao longo da gestação, do ponto de vista dos hormônios, permitindo essa abertura, esse alargamento da pelvis da mulher, para que o embrião possa, aí no caso já a criança, né, já totalmente estruturada, possa nascer, possa passar por esse canal. É um processo que começa nessa imagem que está à esquerda e acima, né? Você vê que a criança ela se encaixa, né? Vamos dizer assim, na posição da saída do útero, mas observe esse desenho abaixo, mostra que a cabeça dela está na transversal, ela vai fazer um movimento de girar, e isso faz com que a cabeça gire também, essa imagem à direita acima, e à direita embaixo a gente já vê que a cabeça da criança passando, ela já está em toda a amplitude da abertura do canal vaginal, e a partir, né, do auxílio, seja de uma parteira, seja de um médico, ou mesmo, em muitos casos, né, que nós temos que lembrar que todo esse é um processo evolutivamente desenhado. Então, nenhuma mulher no ambiente primitivo teve auxílio de parteira. Ela teve o parto normal sozinha. Então, como é que isso pode acontecer, né? Hoje em dia a gente nem imagina que isso possa acontecer. Mas, no ambiente primitivo, acontecia exatamente assim. O parto era normal e o parto era individual, né? Hoje, a partir de várias situações, nós temos que, inclusive, fazer, ao invés de o parto normal, um parto cesariana, né? Um parto em que a mulher precisa abrir a barriga para tirar o bebê e tudo mais, né? Esse é um padrão da nossa cultura atual, mas o parto ele é desenhado anatômica e endocrinamente para que o bebê nasça sem nenhum problema. Isso porque, no primeiro momento em que ele está preparado e que a cabeça dele alcança o colo do útero, as contrações uterinas começam a acontecer e a impulsioná-lo ainda mais contra essa região, né? Quanto mais o útero se contrai, mais o bebê é impulsionado para baixo. E quando ele é impulsionado para baixo, ele tem então um impulso para romper e passar por essa barreira, que é uma barreira bastante estreita, mas que foi desenhada evolutivamente, com confiabilidade, para que o nascimento pudesse ocorrer. Uma vez nascido, né, o bebê, ele, como bom mamífero, ele vai ser alimentado nos primeiros momentos, nos primeiros meses, pelo leite materno, né? Esse leite que eu pus aí, entre aspas, né, na verdade é uma secreção de uma glândula exócrina, que são as mamas femininas. Essas glândulas, na verdade, o mamilo
masculino, ele tem a potencialidade de gerar alguma secreção, mas ele não tem os hormônios suficientes para que isso aconteça. Em alguns casos, algumas patologias, alguns homens produzem uma secreção, né? Mas é uma disfunção, não é o processo natural. E as mamas da mulher só vão produzir leite a partir do momento em que existir no seu sangue um nível de prolactina que seja suficiente para amadurecer esses folículos da mama, né, dessa região das glândulas mamárias, para produzir então essa secreção. Assim também com a presença de outro hormônio chamado ocitocina, que tem justamente o papel de permitir a contração dos músculos no entorno dessa glândula, favorecendo a ejeção do leite, né? Então eu tenho prolactina e ocitocina como elementos essenciais para que a amamentação ocorra. Agora, esses dois hormônios, eles são produzidos de que maneira, né? Eles são estimulados de que maneira? Então, novamente, a gente volta para a glândula mestra do nosso corpo. Nós estamos de novo na hipófise. À direita, nós temos esse esquema mostrando, né, as regiões da adenohipófise e neurohipófise relacionadas diretamente com o hipotálamo. Nós temos linhas coloridas com uma estrutura como se fosse estrelinhas, né? Linhas azuis, linhas verdes, que representam os neurônios, ou seja, aquela comunicação do sistema nervoso com o sistema endócrino. E o que a gente tem é que no final da gestação, pela saída do feto, do bebê, juntamente com a sua placenta, as alterações da região do útero indicam e iniciam uma ativação da produção de prolactina por parte da adenohipófise. Essa produção de prolactina, ela depende justamente da atuação do hipotálamo, inibindo hormônios que normalmente inibem a produção da prolactina. Então, é tirar, vamos dizer assim, o freio que existia para a produção de prolactina. Então, é isso que os hormônios do hipotálamo fazem sobre a adenohipófise no momento adequado, de tal maneira que a adenohipófise começa a produzir a prolactina em larga escala. Mas não é só isso. Cada vez que o bebê amamenta, a sucção do mamilo vai ativar os mecanorreceptores. Olha, estamos voltando para o sistema nervoso e estamos falando de receptores sensoriais. São aqueles elementos que estão na periferia do corpo recebendo alguma informação e que vão enviar essa informação para o sistema nervoso central, os centros de comando. Então, esses estímulos mecânicos por parte da sucção do bebê vão ser levados para dentro do sistema nervoso central e esse sistema nervoso interpreta essa sucção como sendo estímulo para mais produção de prolactina. Se eu estou produzindo prolactina, eu estou produzindo leite, porque a prolactina é quem faz a glândula mamária produzir leite. Simultaneamente, é estímulo também para a produção da ocitocina. A ocitocina é um hormônio da neurohipófise. E qual é o papel da ocitocina? A ejeção do leite. Ela precisa contrair os músculos lisos que estão no entorno dessa glândula para fazer com que o leite seja ejetado. Então, gente, eu tenho a sucção, o contato do bebê com o mamilo, com a região de saída do leite, como sendo um estímulo a mais, além dos próprios hormônios internos, para a produção de mais hormônio que gere mais leite. Por isso diz, quanto mais o bebê mama, mais leite é produzido. Além disso, outros estímulos são chamados os estímulos vindos da nossa cognição, da nossa parte cognitiva, como, por exemplo, o som do choro do bebê, podem ser estimulantes para a produção de mais leite. Isso através de centros superiores interferindo com o hipotálamo, que por sua vez interfere com a produção da prolactina. Disso tudo é importante que vocês tenham claro que é preciso um nível de prolactina alto para produzir leite.
A prolactina é um hormônio que é secretado pela adenohipófise. A adenohipófise, para secretar prolactina, é preciso ser comandada pelo hipotálamo. E o hipotálamo é uma região do sistema nervoso central. Ele recebe estímulos vindos tanto da periferia do nosso corpo, como do nosso córtex ou da cognição, que interferem e que fazem esse papel de estimular ou não a produção de prolactina. Essa parte, né, que é a reprodução, ela ilustra muito bem a integração entre o sistema nervoso somático e o sistema homeostático, né? A gente vai recordar aqui, trazer para vocês novamente esse esquema que foi utilizado em larga escala ao longo de várias aulas. Eu utilizei esse esquema, que representa uma unidade funcional do sistema nervoso que controla, né, tanto respostas somáticas como respostas homeostáticas e que mantém o nosso corpo dentro de um equilíbrio dinâmico, que seria a nossa homeostase, e que permite ao nosso corpo realizar comportamentos motivados e voluntários. Isso a partir da recepção sensorial, levando essa informação para dentro de um sistema nervoso central que gera respostas, toma decisões e as executa através do nosso sistema somático, que seriam nossos músculos esqueléticos, ou do nosso sistema homeostático, que seria através do sistema nervoso autônomo, os nossos músculos lisos, o músculo cardíaco e as glândulas. Nós vemos claramente esse processo agora quando falamos da amamentação e é demonstrado aí a total integração dessas respostas, e isso garantindo aí efetivamente a sobrevivência de mais, né, um indivíduo da espécie humana. Ora, obviamente, para que isso aconteça, é preciso ter ocorrido a fecundação. E a fecundação, ela depende do que nós chamamos de comportamento sexual. Antes da gente abordar comportamento sexual da espécie humana, eu quero fazer um recorte trazendo o que eu apontei no início da introdução, o papel, né, dos animais sexuados, a estratégia reprodutiva que cada um desenvolve. Então, se a fecundação precisa da cópula, que é o momento em que há o encontro entre os gametas, essa cópula depende de uma negociação entre os envolvidos, machos e fêmeas. Vou dar só o exemplo dessa imagem, a primeira imagem à direita, que é um escorpião, né? Nesse animal, a gente vê um animal bem grande e outro pequeno. O pequeno é o macho e o grande é uma fêmea. Então, o macho, ele precisa liberar os espermatozoides a ponto de que alcance a região onde a fêmea guarda seus óvulos. Acontece que ele tem que ter muito cuidado para que, durante esse processo, a fêmea não o reconheça como um inimigo ou mesmo como alimento. Então, alguns escorpiões, no ato de tentar fecundar os óvulos, ele termina sendo morto. Ele termina servindo, né, tendo aí uma negociação não viável com as fêmeas, né? Um outro aspecto envolvido no comportamento sexual animal é que algumas fêmeas, elas passam o período de ovulação dela, é sinalizado para os machos através do que nós chamamos de estro, né? Então, o estro da fêmea, ou o cio, né, é a sinalização de que ela está no período fértil. E isso faz com que os machos tentem acessar essa fêmea. Mas algumas fêmeas precisam que esses machos demonstrem que são aptos a fecundar seus óvulos. E isso é o que forma o que a gente chama a corte dos machos para as fêmeas, para ter acesso à fecundação. E isso é muito bonito quando a gente olha. Aí tem uma ave do paraíso, mas é semelhante ao pavão, né? É um macho, e é o macho que é o mais bonito e o que mais demonstra maior riqueza, né, nas suas penas. Ora, mas para ele sustentar essa cauda e fugir dos predadores é bem pesado. Então não é qualquer macho que pode ter todo esse glamour, aí, toda essa beleza de penas, de tamanho, de colorido e tal. Isso
só existe e o macho só as possui porque isso atrai as fêmeas e permite com que eles tenham acesso à fêmea. O estro, ou cio, quando a ovulação é sinalizada, ela faz também com que algumas espécies alguns machos entrem em competição para ver quem tem acesso a essas fêmeas. Os leões marinhos, que são essa foto acima, eles entram em disputas sangrentas, né? Porque um macho, para ter domínio sobre várias fêmeas, ele precisa manter os demais machos afastados, e ele faz isso através de brigas físicas, né? Existem muitos documentários, certamente vocês já viram de alguma forma, ou mesmo na TV aberta, Globo Repórter trazendo essas imagens, que são imagens bastante fortes, inclusive, né? E embaixo, o que é bastante comum no nosso dia a dia, são cachorros, né? E a cadela, ao entrar no cio, geralmente você vê essa imagem que nós estamos vendo aí abaixo, cercada, né, por cachorros que estão, machos que estão tentando ter acesso a essa fêmea. E é interessante que a cadela, ela pode permitir a cópula com vários machos diferentes. Então, o que vai acontecer? A competição não é externa, a competição vai ser interna, né, na região interna da fêmea, os diferentes espermatozoides vão competir pelo acesso ao óvulo. Aquele que vencer será o que produzirá os filhotes dessa fêmea, né? Mas em muitos primatas, a ovulação ela não é aparente, ela é escondida. Isso significa que não há um cio ou um estro visível. Isso não é somente na espécie humana, mas em muitos outros primatas, né? Seja um primata do nosso ambiente da América, né? Que são os pequenos primatas, ou seja, os primatas que a gente chama antropóides, que são os primatas africanos, mais conhecidos de filmes e essas coisas, como o chimpanzé, o gorila, esses são chamados antropóides. Esses macacos, eles habitam a região da África e da Ásia. Os nossos macacos, os nossos primatas são animais menores, como o mais conhecido, certamente por vocês, o sagui, o sauim, suim, esse pequenininho que anda de galho em galho muito próximo a nós, que vivem em famílias, né, geralmente um macho e uma fêmea reproduzindo com seus filhotes mais velhos e os mais novos, formando um grupo familiar. Então, né, essas espécies formam pares, né? Esses pares visam garantir o sucesso reprodutivo, ou seja, os filhos chegarem à idade reprodutiva, terem filhotes, ou seja, terem netos. Para isso, um único indivíduo sozinho não teria condição de fazer isso acontecer. É preciso que ambos estejam juntos para que esse evento, o sucesso até o período reprodutivo de filhos e até de netos, ocorra. Daí que a estratégia reprodutiva desse grupo é se manter em casal, e aí implicando na estrutura social, né? Então, mantendo-se em casal, homens e mulheres, no caso da espécie humana, podem entrar num comportamento sexual, ou seja, a cópula, a qualquer momento do ciclo. Isso falando do ciclo ovariano no caso da mulher, né? No entanto, a fecundação só vai ocorrer naquele ponto do ciclo em que o óvulo tiver sido liberado, né? Nos demais momentos, essa fecundação ela não ocorre em função de não haver os dois gametas não estarem simultaneamente presentes, né? Caso o óvulo da mulher. O comportamento sexual humano ele é extremamente complexo porque ele envolve atributos culturais e psíquicos que interferem com os aspectos fisiológicos. Agora há pouco eu acabei de demonstrar o efeito da produção dos hormônios sobre a glândula mamária. É preciso que exista prolactina para que o leite seja produzido. Mas essa produção de prolactina, ela tem, né, interferência de elementos sensoriais, como a amamentação, o próprio contato, a sucção do mamilo pelo bebê, como eventos psíquicos, né? O choro do bebê é um som que é captado cognitivamente.
A mãe pode sonhar, pode pensar, enfim, eventos psíquicos interferem com essa produção hormonal. E essa produção hormonal, por sua vez, vai ter repercussão na produção do leite materno. Não é diferente quando a gente fala do comportamento sexual humano. Se a gente pensar nos homens, a ereção e a ejaculação, no caso das mulheres, a lubrificação vaginal estão a serviço no sentido eles sofrem o impacto tanto de estímulos sensoriais como de estímulos mentais, ou seja, psíquicos. Esses estímulos eles atuam sobre os circuitos neurais, que nesse caso é o sistema nervoso autônomo, que vai estar associado aos genitais e aos órgãos internos, que atuam no processo da reprodução e, nesse caso específico, da cópula. No caso da ereção, esse esquema ele mostra aqui a estrutura da genitália masculina, o pênis, uma porção dele que está apontada aí por essa seta, onde a gente observa a estrutura interna de vasos. Essas setinhas pretas, elas apontam vasos sanguíneos. Ora, os vasos sanguíneos, eles podem se dilatar ou se contrair. Isso a partir de estímulos nervosos que vêm do sistema nervoso simpático e do parasimpático. Se vocês lembrarem lá do sistema nervoso autônomo, vão lembrar que o sistema nervoso autônomo tem duas divisões, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Acontece, como eu já apontei aqui, que quando os corpos cavernosos são inundados por sangue, o pênis entra em ereção. Então, para que exista sangue nessa região, é preciso que os vasos sanguíneos que percorrem a estrutura interna do pênis sejam dilatados. Essa vasodilatação se dá a partir da ativação do sistema nervoso simpático. Ora, quem é que ativa o sistema nervoso simpático? Bom, aí a gente volta para aquele circuito, que pode começar, por exemplo, com a estimulação mecânica. A ponta do pênis, ou seja, a região mais proeminente é a glande, ela pode ser estimulada mecanicamente, estímulos táteis, que são captados por receptores sensoriais nessa estrutura. Esse receptor sensorial, ou neurônio sensorial, ele leva essa informação para dentro do sistema nervoso central, aí especificamente na medula. Dentro da medula, esse centro nervoso, ele se conecta com a resposta apropriada a essa estimulação mecânica. E essa resposta apropriada é ativar o sistema nervoso parasimpático para produzir a vasodilatação peniana. Ora, essa vasodilatação produz a ereção, e a ereção, no caso do comportamento sexual e da cópula ou coito na espécie humana, ela é fundamental. Por quê? O pênis ele vai ser introduzido na região, no canal vaginal, para que o processo de alcance do gameta masculino, o sêmen contido nele o espermatozoide, possa alcançar o útero e a tuba uterina a contento. Então, se o pênis ele consegue preencher o canal vaginal e a ejaculação ocorre na proximidade do colo uterino, a chance do espermatozoide alcançar o útero e a tuba uterina é muito grande. Não significa que a ejaculação ocorrendo fora do canal vaginal não ocorra, em hipótese nenhuma, a fecundação. Isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante, é possível sim, mas no mais comum e possível, a maior probabilidade é se ocorrer a penetração com o preenchimento do pênis no canal vaginal e a ejaculação no colo do útero, próximo ao colo do útero. Bom, para que isso ocorra a contento, o pênis precisa estar ereto ou rígido, porque aí ele consegue preencher e alcançar esse distanciamento, essa região vaginal, do canal vaginal. Ocorre que essa vasodilatação que permite a ereção peniana, ela também pode se dar por estímulos psíquicos. Se a gente observar lá em cima da figura, nós temos pensamentos sobre sexo, estímulos eróticos, visuais,
auditivos, zonas erógenas que ao longo da nossa cultura elas se desenvolvem, né? Algumas pessoas sentem excitação na orelha, no pescoço, em outras regiões, enfim, e isso tudo se constitui de estímulos que são captados e processados no que nós chamamos centros superiores do encéfalo. Ou seja, numa linguagem mais simplificada, nós estamos falando de estímulos psíquicos de cognição. Esses estímulos, eles atuam diretamente, eles descem, né? Está colocado aí o centro na cabeça, os neurônios descem e atuam sobre os neurônios medulares, que por sua vez atuam sobre a vasodilatação peniana. E eu estou sempre falando da vasodilatação, mas pode ocorrer a inibição dessa vasodilatação, né? Então, os estímulos podem ser favoráveis ou não, né? Então, é bom a gente considerar isso, que há um estímulo psíquico aí, né? Então, tanto estímulos táteis quanto estímulos psíquicos podem ocasionar essa atuação sobre esse circuito que tem o importante papel de produzir a vasodilatação. Ora, são esses mesmos circuitos que vão estar a serviço do processo final, que é a ejaculação. De um momento para outro, há uma vasoconstricção súbita desses mesmos vasos, que é produzida pelo sistema nervoso simpático. E esse efeito produz a ejaculação, ou seja, a liberação do sêmen. Essa liberação do sêmen, ela também vai ser produzida internamente a partir da vesícula seminal. Contrações da vesícula seminal, como a gente vai ver aqui, vão, a partir da peristalse dos ductos deferentes, empurrar o sêmen para dentro da uretra e dali ocorrer a liberação a partir da uretra, a partir de um momento que a gente chama de clímax, né? Na verdade, podemos reconhecer etapas nesse processo do comportamento sexual. Um início que envolve sinais sensoriais ou psíquicos, que promove o processo de excitação com a ereção, a intensificação desses sinais que gera um clímax, e esse clímax resulta em emissão, que é esse processo da peristalse nos ductos deferentes que empurram o sêmen para a uretra, e da uretra, novamente, a propulsão do sêmen dentro da uretra para a ejaculação, liberando em torno de 3 ml de sêmen. E, simultaneamente, esse processo de liberação que é tido também como uma sensação psíquica de orgasmo, né? De um momento de prazer, de intensidade, né? Que é denominado de orgasmo. Após isto, após a ejaculação, ocorre o que nós chamamos de remissão, que é a reclusão da glândula e a perda da ereção. Lembrem que o processo de ejaculação ele começa com a vasoconstricção súbita. Se há vasoconstricção, você retira o sangue de onde ele estava sendo liberado, né? A partir da vasodilatação, que são os corpos cavernosos. E o que mantém a ereção é exatamente esse enchimento, o preenchimento desses corpos por sangue. Uma vez que você faz a vasoconstricção, você retira então o sangue daquela região e você perde o efeito que isso ocasionava, que era justamente a ereção. Daí que há, no caso do homem, o que a gente chama de período refratário. Após o que? Para ele ter uma nova ereção, precisará de um prazo, de um tempo. Esse tempo varia individualmente, de homem para homem, em relação à idade, em relação à motivação, em relação a vários aspectos. Não existe padrão, mas o que existe é um tempo necessário para a recomposição de todo esse processo que é o que faz todo o comportamento sexual. É importante lembrar, e aqui eu coloquei esse asterisco na emissão, novamente, que espermatozoide sobrevive de 48 a 72 horas após a ejaculação, né? Ele tem essa potencialidade dependendo de que ambiente ele estiver. Se ele estiver no ambiente vaginal, no ambiente uterino, ele tem a possibilidade de se manter ainda
energeticamente com capacidade de fecundação. Não é qualquer, existem muitos espermatozoides que vão degradar, não, vão degenerar, mas alguns podem sobreviver sim. E conforme a região, né, da mulher, a região vaginal, mesmo que a ejaculação ocorra fora da vagina, ainda assim é possível que exista a possibilidade do espermatozoide vencer, né, os ambientes externos e entrar a partir da região vaginal e alcançar o óvulo e fazer a fecundação, certo? Então é preciso ter atenção a isso. Vocês, enquanto professores, precisam também transmitir isso para seus alunos, alertando que a fecundação pode ocorrer mesmo sem a penetração. Isso é uma educação sexual muito importante para que as pessoas tomem conhecimento efetivamente do que está se passando e não entrem na fantasia de que não houve penetração, não vai haver fecundação. É mais difícil, mas não é impossível, certo? Bom, e no caso da mulher? O comportamento sexual da mulher é menos evidente do que o dos homens em função da genitália feminina ela não ter essa porção exteriorizada como no homem, né? Mas a mulher está receptiva ao longo de todo o ciclo. Se não há uma ovulação definida, caracterizada, como nos demais animais, de estro ou de cio, significa que a mulher não sinaliza o momento em que ela está ovulando. E como ela não sinaliza, ela está receptiva ao comportamento sexual, à interação sexual durante todo o ciclo. Essa receptividade ela se expressa a partir da lubrificação do canal vaginal. Na região do pudendo, nós temos glândulas secretoras de muco, e esse muco é fundamental para permitir a passagem do pênis através do canal vaginal sem grandes atritos. Óbvio que, novamente, assim como o homem, estímulos tanto sensoriais, táteis, quanto psíquicos, né? A informação visual, auditiva, olfativa, ativação de zonas erógenas, tudo isso também interfere da mesma forma como nós apresentamos para o homem, no caso da mulher, levando ou não à lubrificação. E além da lubrificação, da mesma maneira que para a produção da ereção masculina, na mulher nós também temos vasodilatação da região do pudendo. E essa vasodilatação produz um entumecimento e um inchaço na região do pudendo. E essa reação, ela também se associa a um relaxamento das paredes musculares dessa região. A região pélvica da mulher, ela é recheada de músculos importantíssimos, principalmente por conta da função de gestação e parto que nós podemos ter. E essa musculatura, durante o coito, durante a cópula, ela precisa estar relaxada, receptiva, para que o processo ocorra sem resistência muscular. Uma vez que ocorra a resistência muscular, essa resistência pode gerar dor. E em algumas situações, a mulher reclama de dor durante o comportamento, durante a relação sexual. A lubrificação, novamente, tem papel nisso, evitando o atrito também, né? E o atrito pode ocasionar ulceração, lesão, né, do tecido. Novamente, o processo ele não é tão claro como no homem, de excitação, clímax e ejaculação, mas é possível visualizar também para a mulher que há um aumento da excitação, alcançando um aumento denominado também de clímax, onde também pode ser identificado uma sensação psíquica de orgasmo, né, o prazer, como também, nesse momento, o aumento da lubrificação, as glândulas secretarem mais líquido nesse momento, o que é equivalente, vamos dizer, ao processo que ocorre com os homens. É importante trazer aqui novamente a questão do ímen, que é um processo cultural. Algumas mulheres, por muito tempo, né, na cultura humana, em alguns países, a preservação do ímen era tida como
uma garantia de que a mulher era virgem, né? A palavra virgindade vem disso, né? Nunca havia tido interação sexual antes, né? Então, essa ideia é uma ideia que é preciso ter em mente que a membrana do ímen pode ser rompida, inclusive com exercícios físicos, né? E também, mesmo com o coito, mesmo com a cópula, pode não ocorrer o rompimento dessa membrana, dependendo do estilo, do tipo, da caracterização da membrana. Então, é uma questão cultural, né? O comportamento sexual, uma vez que homens e mulheres alcancem a puberdade, ele já está pronto e ele precisa ser ordenado e compreendido, né? Daí a fundamental importância educacional, vocês como futuros docentes, né, do ensino básico, fundamental, precisam estar atentos para educar que o comportamento sexual ele faz parte da natureza humana, mas ele precisa ser orientado. Quando a gente fala em prevenção, não é somente prevenir a gravidez. Ora, é importante que tanto mulheres quanto homens tenham a possibilidade de planejar a constituição de família, né, de ter filhos e tudo mais. Mas esse é um dos pontos importantes da prevenção. E para mim, o mais importante deles é que a prevenção inclui o cuidado com a contaminação. Hoje nós temos cada vez mais ciência de que existem várias doenças que são sexualmente transmitíveis, as chamadas DST. Então, a proteção contra as DSTs indiscutivelmente se dá através do uso do preservativo, que é conhecido como camisinha, está aí ilustrado nessa figura, né? Efetivamente, o único método anticoncepcional que também serve à prevenção de DST é a camisinha. Obviamente, para a prevenção da gravidez ou métodos contraceptivos, além da camisinha, muito comum o uso de pílulas, né? Os anticoncepcionais, que são pílulas carregadas de hormônios que fazem o papel interferindo naquele ciclo que nós já vimos, o ciclo ovariano. O DIU, que é um instrumento que também secreta hormônios, e as intervenções cirúrgicas. No caso da mulher, a laqueadura seria a interrupção das trompas de Falópio ou tuba uterina, e no caso do homem, a interrupção do ducto deferente. Salvo engano, hoje em dia tem sido divulgado e demonstrado que a vasectomia é uma cirurgia bem mais economicamente viável e também possível de reverter, diferentemente da vasectomia ou da laqueadura, né? Então, a vasectomia pode ser feita a qualquer momento, não interfere com nenhum processo do comportamento sexual masculino, então não há, por exemplo, pela força da vasectomia, perda de ereção, perda de orgasmo, perda de ejaculação, nada disso, né? O ducto deferente, ele comunica o testículo com a uretra, mas essa comunicação não interfere na produção do processo como um todo. E hoje se fala muito dessa importância para aqueles que podem utilizar a vasectomia, principalmente porque a laqueadura, no caso da mulher, é uma cirurgia de maior amplitude e que muitas vezes não é reversível. No caso do homem, a vasectomia é reversível. Então, gente, nós chegamos ao final dessa aula, né, onde a gente pôde ver a produção, que machos e fêmeas produzem gametas diferentes. Essa diferenciação a diferenciação dos sexos vem da presença do gene Y, né, que vem com os espermatozoides carregando esse gene e que promovem a maturação de diferentes partes das gônadas imaturas. Se há a presença do gene Y, você tem o desenvolvimento do ducto de Wolff. Se o gene não está presente, o ducto de Miller se desenvolve e forma aí um embrião feminino. Se o Y estiver presente,
os órgãos internos vão se diferenciar em estruturas masculinas. Os órgãos internos e genitália masculino e feminino são totalmente diferentes e justamente a partir dessas gônadas bipotenciais, né? Uma vez que o Y está presente, o testículo se desenvolve e é ele quem vai produzir o espermatozoide. Assim como o ovário também vai produzir o óvulo, que é o gameta feminino. Ambos vão ser ativados por hormônios que vêm da adenohipófise, são os hormônios, as gonadotrofinas, né? A produção do óvulo se dá num ciclo de geralmente 28 dias, e esse ciclo ovariano tem impacto sobre o útero, daí que a gente também tem o ciclo menstrual. Se ocorrer a fecundação e a implantação do embrião, a gestação, o parto e a amamentação também vão ser desencadeados pela presença de hormônios. Vimos que o comportamento sexual envolve sistema nervoso somático e visceral e que no humanos esse comportamento sexual envolve, além dos aspectos fisiológicos, aspectos culturais e aspectos psíquicos. Espero que vocês tenham acompanhado bem a aula e estamos à disposição para qualquer dúvida no nosso sistema virtual. Obrigada.